Bom, meus amigos, ontem a maior bomba do dia foi as revelações do senhor Eduardo Talhaferro, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que nos revelou um pouquinho mais de como funciona as entranhas do gabinete do ministro. Só que não foi uma revelação qualquer, foi nitroglicerina pura. Porque ele simplesmente não só falou, como demonstrou através de documentos e prints de conversas que ele teve com, inclusive, assessores do próprio Paulo Gonet. Ele mostrou até o telefone do Paulo Gonet que o ministro simplesmente não respeitava a lei. E a gente se pergunta, né? Ele nos acusa de sermos uma organização criminosa, de nós sermos contra a Constituição, de nós não respeitarmos a lei, mas a gente viu ontem que, na verdade, quem desrespeita tudo isso é o próprio ministro. E a pergunta que a gente faz também é a seguinte: o que é que vai acontecer com o ministro? Porque ontem foi demonstrado que ele atropelou as leis, que ele primeiro mandava fazer investigação, como foi fartamente documentado no caso dos empresários, inclusive do Luciano Hang, e depois ele criava a justificativa oficial para aquela ação que já havia acontecido. Ou seja, está tudo errado, o processo é eivado de irregularidades e precisa ser anulado o quanto antes e o ministro preso efetivamente. Mas isso vai acontecer? É aquela pergunta, né? Enquanto os bandidos estiverem no poder, acho que não vai rolar nada. Mas fica aí para o registro histórico como age o gabinete do senhor ministro, né? Todo mundo viu. O Talhaferro não foi só gogó. O Talhaferro não deu uma de Mauro Cid, que simplesmente não apresentou nada em sua delação premiada. Era a palavra dele contra a palavra de 40 pessoas. E a dele prevaleceu, mesmo ele tendo retificado a sua palavra 11 vezes em 11 depoimentos diferentes na Polícia Federal. O Talhaferro não. Ele de fato trouxe documentos que corroboravam a sua narrativa. Não foi meramente ele sair com a sua metralhadora giratória cheia de mágoas apontando para todos os lados. Não, senhor. Ontem estava tudo no preto no branco. Ele ontem trouxe documentações que comprovam de fato que o ministro agia fora da lei. Que o ministro, na verdade, não primava pelo respeito à Constituição. E evidentemente que isso precisa ser averiguado. Isso precisa ser investigado. A própria Damares, o Carlos Jordi, o Marcon, eles ontem já pediram a anulação do julgamento de Bolsonaro, porque é baseado em nada com coisa nenhuma. A gente já sabia disso há muito tempo, mas a gente não tinha como provar. E geralmente é assim que acontece, né? Quando uma organização criminosa é implodida, geralmente é porque veio informações privilegiadas de dentro da quadrilha, porque de fora é muito difícil entrar. É muito difícil ter acesso à documentação que o Talhaferro tinha, até porque ele era o chefe daquele núcleo de desinformação, de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Ele era o chefe, tudo passava por ele. Claro que em cima dele tinham os juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, o PGR e o próprio ministro, que, como a gente viu muito bem, usava o TSE como se fosse um mero escritóriozinho auxiliar dos seus desejos, coisa que também é proibida por lei, mas a gente já tinha visto isso desde a Lava Toga 1. Só que agora não, cara. Agora é alguém de dentro do sistema que está mostrando como é que o sistema funcionava. E ruim. O próprio Talhaferro disse que o ministro tinha pretensões políticas, que o ministro tinha vontade de ser presidente da República, e talvez por isso o ódio dele em querer tirar o presidente Bolsonaro da jogada, porque ele quer ficar no lugar do presidente Bolsonaro, e para isso precisa retirar da política o homem mais popular desse país
nas últimas décadas. Bom, mostrou várias coisas, né? O talha-ferro mostrou também o ódio que o ministro sente pela direita, porque o próprio talha-ferro admitiu que não existe nenhum investigado que seja de esquerda. Nenhum. Zero, zero, zero. Todos são ou empresários, ou jornalistas, ou políticos ligados ao presidente Bolsonaro. Não tinha ninguém do espectro político da esquerda, apenas da direita, o que evidentemente demonstra uma clara tendência do ministro política de acabar com o conservadorismo no Brasil. Mas ele não vai acabar. O Bolsonaro não vai acabar. O bolsonarismo, muito menos, porque o bolsonarismo é uma ideia que veio para ficar e é bom o ministro começar a entender isso. Bom, o Flávio Bolsonaro vai levar todas as informações e a documentação que ele tem para os Estados Unidos, para entregar ao Donald Trump. Eu espero que o Senado Federal tome vergonha na cara, né? Coisa difícil de acontecer com o senhor Alcolumbre, mas que ele tome vergonha na cara e peça a anulação do julgamento do presidente Bolsonaro, oficialmente, porque é disso que se trata. Ali nada nada daquele julgamento que a gente já está vendo se sustenta. E a própria Damares Alves, também bastante contundente ontem, pediu também a anulação dos processos que inclusive incluem o presidente Bolsonaro. Enfim, é isso. O talha-ferro fez um grande serviço para a nação, mostrando toda a documentação que ele tinha na mão. E olhe que eu sou um dos maiores críticos do talha-ferro, mas eu acho que ele, quando acerta, a gente tem que elogiar, e quando erra, a gente também tem que criticar. Enfim, que as coisas caminhem num bom sentido, mas, infelizmente, com bandidos no poder, a gente não tem tanta esperança que a coisa se resolva do jeito que deveria ser resolvido e do jeito que a gente esperava, porque eles ainda mandam e mandam muito. Mas isso não vai ficar para sempre, não. Em breve, esperamos que a coisa mude.